No vídeo anterior, nós começamos a falar sobre a verdade como um todo unificado e citamos o apóstolo João dizendo que mentira alguma jamais procede da verdade, que a verdade ela não está em oposição, por exemplo, à unidade, mas que não pode existir união verdadeira fora da verdade. Então, a verdade, por proceder de Deus, é eterna. E continuamos agora dizendo que só permanece na condição de verdadeiro o que é verdade. O que é falso pode ser considerado verdadeiro por algum momento, em alguma época, mas na realidade ele não permanece nessa condição, porque de fato não é verdade. E como eu já disse, a verdade é eterna. E é por isso que a verdade ou é essencialmente verdade, ou é um logro absoluto, justamente em sua pretensão por passar por verdade sendo mentira. O que a Bíblia nos ensina é um sistema unificado de verdade. Por isso, a verdade cristã ou é verdade absoluta ou o engano completo. Então pensem bem, a fé cristã não é a fé de departamentos, não é a fé de escaninhos da existência. A fé cristã é um conceito de verdade, ou envolve um conceito de verdade revelado por Deus, que abrange todas as coisas. E é óbvio, Deus é o Senhor de todas as coisas, tudo lhe pertence. E ele nos fornece uma visão nas Escrituras que nos permite olhar e avaliar a realidade por meio dessas Escrituras. Então a palavra de Deus não é uma verdade fragmentada para algum aspecto, para uma situação nossa, se somos ricos, somos pobres, se moramos em um lugar ou em outro, se estamos doentes ou não estamos doentes. Não, a palavra de Deus é para toda a realidade. E é por isso que não existe verdade enquanto apenas verdade cristã. Como não existe arte, por exemplo, enquanto apenas arte cristã. Porque toda verdade é de Deus e cremos que a palavra de Deus nos fornece este conhecimento. Ou melhor, que Deus nos dá esse conhecimento por meio da sua palavra. Schaeffer está correto ao dizer que o cristianismo não é apenas uma série de verdades, mas é a verdade sobre toda a realidade. Se assim for, como cremos que seja, nós não precisamos forçar a verdade, visto que isto seria um esforço inútil. À luz da eternidade, a verdade permanece de pé como verdade ou cai como engano ou mentira. Por quê? Observe o que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Meus irmãos, que conforto, que tranquilidade nós podemos ter à luz desta palavra. Nada nem ninguém pode contra a verdade. E Deus é o Senhor da verdade. Ele sabe o que é verdade porque ele preserva esta verdade. E ele sabe o que é verdadeiro porque ele examina todas as coisas à luz de si mesmo. E observe que o examinar é uma expressão limitada, humana, aplicada a Deus. Deus conhece todas as coisas como elas são. E quando nós oramos a Deus, quando nós somos injustiçados, quando nós somos abandonados, traídos, e também quando nós cometemos esse mesmo tipo de pecado, ignoramos pessoas, traímos, mentimos, a verdade continua a mesma. A verdade não se torna minha porque eu uso a palavra verdade. É importante entender isto. Eu posso enganar as pessoas, mas a verdade é de Deus. E Deus conhece toda a realidade como de fato é. E, novamente, Paulo, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Continuemos a pensar sobre isso. Vamos tratar um pouco mais no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Amém.